Uma esmola. Algo que possas dar-me. Uma esmola. Olhe para nós. Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu queria convidar você a abrir essa Bíblia em Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, a gente vai ler uma passagem muito especial, uma passagem maravilhosa que fala sobre a cura de um coxo. Amém? Todos acharam aí? Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3. Vou dar um tempinho para você encontrar. Isso, Atos, capítulo 3, podemos ler então? Diz assim a palavra do Senhor: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Pedro, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Preste atenção. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Amém? Até aqui? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, que a Tua palavra é linda, poderosa, Senhor.
e é debaixo da tua palavra, Senhor, que nós queremos colocar os nossos ouvidos, a nossa atenção, o nosso coração, a nossa mente, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar, que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha operar, Pai, grandes maravilhas no meio do teu povo, através da tua palavra, Senhor. Que a tua mensagem hoje venha sobre nossas vidas, que nós possamos entender, que haja ânimo, Senhor, que haja renovo, restauração e esperança sobre cada um de nós ao ouvir a tua palavra, que é linda, que é perfeita, que é viva e eficaz. Nós te damos graças, Senhor, por este dia, pela oportunidade de poder estar aqui e ouvir a tua palavra, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala, Senhor. Nós estamos aqui e queremos ouvir a tua voz. Que não seja eu, Senhor, mas somente o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Que venha nos envolver e nos encher de vida, de paz e de amor e de esperança. É o que nós te pedimos em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Nós conhecemos essa passagem, né, que fala sobre a cura de um coxo. Interessante que aqui foi logo depois da descida do Espírito Santo, né, ali quando o Espírito Santo veio e encheu a todos com os dons, encheu com os dons de língua, e ali Pedro fez um discurso e houve muitas pessoas rendidas aos pés do nosso Senhor Jesus. E aqui ele começa, depois do batismo, né, 3.000 batizados, e depois ele começa narrando para nós a forma como viviam os convertidos. Ali estava crescendo a nova igreja, a igreja de Cristo, né, bem no iniciozinho. E aqui é interessante que quando ele termina aqui, ó, no versículo 47, antes da gente começar o capítulo 3, ele fala: como os cristãos viviam, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? Então, Deus é maravilhoso, que nós precisamos continuar louvando a Deus, louvando ao Senhor, louvando a esse Deus poderoso, porque Ele sim nos acrescenta todos os dias a porção certa, a porção devida. Amém? E aqui começa a história dizendo o seguinte: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Veja que essa hora nona era às 3 horas da tarde. Então, ali existiam alguns religiosos que praticavam a oração, mas de forma religiosa. No caso aqui de Pedro e João, não era por religiosidade, mas sim por aquilo que eles estavam acostumados a ver quando eles viviam com Jesus. Eles viram muito que Jesus, ele orava, ele sempre estava continuamente falando com o Pai. E aqui Pedro e João, eles subiam ao templo justamente para orar ao Pai. Então, eles subiam ali para fazer a oração. Só que acontece algo ali interessante. Nós podemos imaginar, na verdade, que Pedro e João, eles poderiam orar em qualquer lugar, porque eles eram o templo. Nós sabemos que nós somos a igreja, o templo do Senhor. Então, eles poderiam orar em qualquer outro lugar. Não precisariam eles irem ao templo aqui para orar como os outros. Mas eles quiseram ir. Eu creio que tudo é providência de Deus, tudo foi encaminhado por Deus. E aqui o Espírito Santo, de fato, os levou até ali para que algo fosse acontecer, algo maravilhoso acontecesse. E aqui as Escrituras, ela narra pra gente, era levado, quando ele estava subindo ao templo para fazer a oração, era levado um homem coxo de nascença, veja bem, coxo de nascença, a qual punham diariamente a porta do templo chamada Formosa. Então, este homem, ele era coxo de nascença, não foi um acidente, não foi algo por acaso, não, ele já nasceu coxo. Ele nasceu com deficiência. E esse homem, ele era colocado lá no templo, à porta do templo,
todos os dias por ajuda de outras pessoas. Então, outras pessoas o carregavam, colocavam ele ali para que ele ficasse à porta, porque ali era a passagem das pessoas que para ele eram pessoas piedosas, pessoas que iam orar ao templo, pessoas que poderiam agir com piedade, poderiam dar alguma esmola. Então essa era a esperança dele. Por isso todos os dias ele estava ali. E aqui o autor, Lucas, ele descreve isso, ele fala pra gente que esse homem, ele era um coxo de nascença. E ele diz não só que esse homem era coxo de nascença, mas ele também diz aonde todo o tempo ele estava. Por que ele quis enfatizar isso? A gente percebe aqui que esse homem, ele era conhecido por todas as pessoas que passavam ali. Todas as pessoas que passavam ali diariamente conheciam esse homem, porque diariamente ele estava à porta ali do templo, e ele dá o nome desse lugar, chamada Formosa. Era uma porta gloriosa, uma porta que tinha uma beleza esplêndida, que quando o sol batia, iluminava, aquilo era muito lindo de se ver. E o templo, a gente sabe que o templo ele é um templo enorme, gigantesco, não é uma coisa tão pequena, mas é um templo muito grande, onde existiam várias portas. E ali o contraste que traz para nós é que tem uma porta chamada Formosa, por ser gloriosa, linda, tão pesada que para poder carregá-las teria que ter mais ou menos 20 homens para conseguir carregar essa porta, de tão grande que ela era. E a sua beleza era formosa. E aí o contraste de uma porta gloriosa, formosa, bonita, com um homem coxo, doente, deficiente ali, né? Então Lucas ele registra isso e ele diz que esse homem ele está ali para pedir esmolas, exatamente esmolas. Então esse homem ele era conhecido por todos ali, todos conheciam, porque todo dia ele estava ali. A Bíblia diz diariamente colocavam ele à porta do templo chamada Formosa. Então ele era conhecido por todos e todos sabiam que ele era um coxo de nascença. Amém? E aí o que acontece? Pedro e João chegam. Pedro e João, vendo ele, o coxo, vendo a Pedro e João que iam entrar no templo, fez o quê? Implorou que lhe dessem uma esmola. Grife aí na sua Bíblia. Ele implorou que Pedro e João lhe dessem uma esmola. Uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Isso aqui é muito interessante, querido, porque essa riqueza de detalhe, ela nos ensina muita coisa sobre a nossa vida também. Ali a esperança do coxo era que Pedro e João lhe dessem uma esmola, né? E geralmente quando esses homens, eles estavam acostumados com o quê? Com o desprezo, com a falta de atenção. Era comum as pessoas passarem por ali todo o tempo por ele e não olhar. Geralmente quando você vai dar alguma esmola, você vê a pessoa estende a mão e você vai lá e joga uma moeda e pronto, mas não dá atenção, você não olha, não tem esse contato visual, não tem essa aproximação, sabe? Então esse homem estava acostumado com o quê? Estender a mão, pedir esmola, alguém lhe dá esmola, ter piedade dele, lhe dá esmola e passar e pronto. Era essa a vida dele. Provavelmente esse homem já tinha uma certa idade, então ele já estava acostumado com isso. Era comum já para ele ser carregado, colocado à porta do templo chamada Formosa, ele ali coxo, paralítico, ele deficiente, sem poder andar, sem poder trabalhar, limitado, totalmente dependente da piedade das pessoas, da esmola das pessoas. Então, para ele, isso já era comum. Ele já estava totalmente paralisado. Ele já estava acostumado com essa vida. Só que entra duas pessoas comuns, como eu e você, comuns, mas cheias do Espírito Santo de Deus. Amém? Então essa é a diferença.
Pedro e João, pessoas totalmente comuns, pessoas normais, mas estava ali com a presença do Senhor. Eles estavam indo ali cheios do Espírito Santo de Deus, e é isso que faz toda a diferença quando nós chegamos em um ambiente, quando nós chegamos em algum lugar, quando nós estamos de frente com alguém e o nosso Deus está conosco. Isso muda toda a realidade, e não por nós, mas pelo nome daquele que é poderoso. Então começa aqui algo sobrenatural. Aqui vai começar uma mudança muito drástica na vida desse homem, maravilhosa, sobrenatural na vida desse coxo. Pedro começa fazendo o quê? Aquilo que ninguém costumava fazer com esse coxo. Olhar nos olhos, fitar os olhos, sabe? Geralmente quando as pessoas, nós, ou quando ali as pessoas olhavam para esse coxo, as pessoas não ficam fitando o olho, sabe? Para ele ali, para o coxo paralítico ali, ficar olhando para ele. Não. Eu imagino que as pessoas ali passando, a intenção dela era de passar e nem olhar para aquele paralítico que estava ali. Então, não fitavam olhos. Então, isso já foi uma diferença, algo a mais na vida desses dois homens de Deus. Pedro fitando-o, veja, ele observou, ele notou a presença dele ali. Ele fez questão de notar, de observar, de olhar para a dor, para a vida daquele homem. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Isso é maravilhoso, porque nós podemos imaginar Deus falando conosco, Jesus falando conosco: olhe para mim, sabe? Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar Jesus dizendo isso para você? Olhe para mim. É isso que Jesus ele faz conosco. As pessoas muitas vezes não vão olhar para você, não vão dar atenção para você. Mas existe um Deus que somente Ele é capaz de olhar para a nossa vida, olhar para dentro de nós e conseguir enxergar aquilo que nós não conseguimos nem expressar. Aquilo que nós guardamos, sabe? Aquilo que nós não conseguimos falar para ninguém. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele nos nota, Ele faz questão de fitar os olhos para nós. Ele faz questão de chegar bem próximo de nós e dizer assim: olhe para mim. Glória a Deus por isso. Esse é o nosso Senhor. O nosso Deus, Ele se preocupa conosco. O nosso Deus, Ele olha, sabe, nós não estamos despercebidos aos olhos do Senhor. Não estamos abandonados diante do Senhor. Existe um Deus que Ele está olhando para a nossa vida. Ele está olhando para tudo que está acontecendo nesse momento, no mundo, na sua casa, na sua vida. Deus, Ele olha para você e Ele diz: olhe para mim. É isso que Deus está dizendo. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para isso tudo que está acontecendo. Não olhe para tudo isso. Olhe para mim. Olhe para mim diariamente. Olhe para mim. Amém? Olhe para o Senhor Jesus. E aí, no versículo 5, ele fala, no verso 5, ele os olhava atentamente. Esse coxo olhou. Quando ele viu Pedro e João chegando, fitando os olhos, ele já começou a estranhar. Alguma coisa aí vai acontecer. Só que ele imaginava que seria outra coisa. E aí quando ele chega e diz: olhe para nós. E aí ele olhou atentamente, na esperança de quê? Na esperança de algo que ele achava que era o melhor para ele. Veja só, ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Muitas vezes nós olhamos para Deus porque nós queremos essa coisa. Mas Deus, Ele não quer nos dar essa coisa que nós achamos que é o suficiente para nós. Deus, Ele sempre vem com algo a mais. E esse algo é sobrenatural. Amém? Diz assim o versículo 6. Pedro então lhe disse: não possuo nem prata nem ouro. Veja, o homem
pensando, criando uma expectativa dentro dele. Bom, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa ele vai me dar. E aí ele olhando atentamente, esperando esse alguma coisa, o que acontece? Pedro diz para ele: não possuo nem prata nem ouro. Eu imagino aqui que esse coxo ele já começou a ficar assim, já começou a não gostar do que ouviu, né? Muitas vezes a gente não fica assim quando a gente está esperando uma resposta de Deus, quando a gente está orando e buscando e querendo algo, uma resposta, um sinal, e Deus vem e fala outra coisa e mostra outra coisa, ou então fica em silêncio, a gente já não gosta muito, né? Muitas vezes a gente não gosta de esperar porque Deus está demorando muito para falar. Muitas vezes a gente não gosta do que vai ouvir, do que está ouvindo Deus falando, e a gente não quer aceitar. A gente faz bico, não gosta, né? E já quer se revoltar. Mas só que preste atenção. Aqui o coxo, ele começou, eu imagino que ele não gostou muito do que ele ouviu. Ele estava criando uma expectativa, achando que Pedro ia dar algo para ele, né? Ia dar uma esmola muito boa para ele. Só que quando Pedro diz que não tinha nem prata nem ouro, esse homem já ficou decepcionado, imagina. Ficou frustrado. Como assim? Não tem ouro nem prata? Só que Pedro ele diz algo maravilhoso. Não possuo nem prata nem ouro, vírgula, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Isso é maravilhoso. Sabe, a igreja do Senhor, o evangelho, ele não é de ouro e de prata, mas ele é da presença poderosa do nosso Senhor Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho, é dar aquilo, é dar às pessoas o que realmente salva, o que realmente muda, o que realmente faz a diferença, o que realmente vai transformar o ser humano. Sabe, as esmolas não foram capazes de mudar a história desse homem. A esmola nenhuma foi capaz de mudar, de trazer uma mudança na vida desse coxo. Não, pelo contrário. Ele continuou ali na mesma. Ele continuou sendo dependente das pessoas. Ele continuou sendo carregado para ser levado até a porta do templo chamada Formosa, que entra em contraste com a sua realidade, que era de sujo, que era de uma realidade totalmente terrível. Não foi capaz de mudar. Ele estava anos ali, anos naquela situação, mendigando, pedindo esmola, dependendo da piedade, da esmola das pessoas que passavam por ele e nem sequer olhavam para ele. Não se importavam com a vida dele. Não se preocupavam com ele. Mas aí vem dois homens cheios do Espírito Santo de Deus. Um homem que mostra para nós ousadia, que mostra para nós coragem, que mostra para nós determinação, que mostra para nós, sabe, uma fé inabalável, junto com outro homem calmo, tranquilo, cheio de amor, cheio de vontade de cuidar. Isso é de Deus, isso é dom de Deus, isso é poder de Deus. Eles cheios do Espírito Santo, eles começam a fazer aquilo que o Senhor os preparou para fazer. E que mudou e que fez toda a diferença na vida desse coxo. Agora sim, a partir de agora começa um processo sobrenatural sobre a vida desse homem. A partir de agora nós podemos começar a ver o sobrenatural de Deus. Aquilo que Deus operava, agora os seus seguidores, agora os seus discípulos estão começando a fazer. Através do Espírito Santo de Deus. Deus não os deixou sozinho, assim como Deus não está nos deixando sozinho. Nós podemos olhar para os lados e não ver nenhuma solução, mas Deus está no controle de todas as coisas. O que nós precisamos fazer? Continuar perseverando na oração, continuar perseverando na fé no nosso Deus, continuar proclamando as boas novas do Senhor, anunciar o Evangelho, continuar a ter esperança, continuar servindo esse Deus poderoso, continuar crendo nesse Jesus maravilhoso, continuar, até que Ele venha.
Pedro disse: não possuo nem prata nem ouro, mas tudo o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Essa passagem, essa passagem é muito linda. Ela é muito linda e ela é poderosa porque a palavra de Deus é a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos olhar para as Escrituras e crer na palavra de Deus. Crer que o Senhor Ele quer fazer isso nos dias de hoje, nos tempos de hoje, em nossas vidas. Nós precisamos crer no Senhor. Só Ele é a vida, só Ele é a esperança, só Ele é a nossa salvação. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está conosco. Amém? Glória a Deus por isso. E o que acontece? O verso 7 vai dizer pra gente o seguinte: e tomando-o pela mão direita, o levantou. Isso aqui ensina para nós a igreja entrando em ação. Veja que além de eu falar, além de eu anunciar, de eu falar a palavra de Deus, eu preciso como igreja estender a mão. Eu preciso apoiar, eu preciso cuidar. Eu preciso ajudar, amém? Eu preciso ajudar. E aí o que foi que eles fizeram? Tomando-o pela mão direita, o levantou. Nós como igreja do Senhor, é isso que o Senhor nos chama para fazer. Anunciar a sua palavra e ajudar, apoiar, pegar pela mão e levantar aqueles que estão caídos, aqueles que estão paralisados, aqueles que estão mornos, aqueles que estão desesperançosos, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão, sabe, sem uma luz nenhuma na sua vida, sem esperança alguma. Nós, como igreja, precisamos anunciar a palavra de Deus, a esperança através do Senhor Jesus, a salvação que vem somente do Senhor Jesus. Nós, como igreja, essa é a nossa responsabilidade. Não existe outros com maior responsabilidade de anunciar a palavra de Deus do que a própria igreja, que somos nós. A responsabilidade de anunciar a palavra de Deus não é só do seu pastor, não é só da sua pastora, não é só do seu líder, da sua líder, não é só. É de todos nós, amém? Cuidando, zelando, olhando, prestando atenção, observando, procurando ver quem precisa, quem não precisa, procurando quem precisa de ajuda, procurando sempre estar ali atento ao nosso próximo, nos compadecer da dor do próximo, sabe? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós precisamos disso, amados. Nós precisamos desenvolver isso diariamente na nossa vida. A nossa preocupação, quantas pessoas hoje estão desesperadas, pessoas estão sofrendo, pessoas cristãs, pessoas que sabem que já tiveram momentos, experiências maravilhosas com o Senhor, mas que nesse momento caem no desespero porque isso é natural, nós somos seres humanos. Muitas coisas nós estamos sendo bombardeados por notícias negativas, mas nós precisamos levar a esperança novamente, nós precisamos sacudir essa pessoa e dizer: olha, o nosso Deus é poderoso, Ele é capaz de nos guardar, de nos livrar, nos proteger de todo mal, de toda doença. Deus, Ele fez isso durante a Bíblia, durante todo esse tempo. Aqui nas Escrituras nós podemos ver histórias de pessoas que passaram por cada situação, que sabe que às vezes nem se chega aos pés do que nós estamos passando, mas Deus, a gente pode ver a mão poderosa de Deus estendida sobre cada um dos seus filhos, sobre cada um do seu povo, sobre cada um daqueles que não negaram a fé no Senhor, sobre aqueles que permaneceram ali fiéis, tementes ao Senhor, seguindo ao Senhor, confiando no Deus Todo-Poderoso, elevando os seus olhos para os montes de onde vem o socorro, pessoas que persistiram ali. Nós precisamos ser essas pessoas e levar essa esperança que só pode vir de Jesus para essas pessoas. Busque ver quem precisa de oração. Procure alguém, mande mensagem, veja quem está bem, quem não está.
Sabe, se levante por um tempo para orar pelas pessoas, orar pelo Brasil, orar pelas nações, orar pelos nossos governadores, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, orar para que a justiça do Senhor seja feita, orar para que Deus venha tocar no consciente, para que Deus venha tocar no coração, para que haja o arrependimento, para que as pessoas venham confessar o nome de Jesus. Nós precisamos orar. Muitas pessoas estão morrendo, não só morrendo nos leitos, não só morrendo fisicamente, muitas pessoas estão morrendo espiritualmente, e essa é a primeira morte que vem. Isso vem abalando as pessoas. Nós precisamos interceder, orar sem cessar. Nós precisamos orar, precisamos perseverar na oração. Amém? E tomando pela mão direita, levantou imediatamente. Veja como isso é importante, a gente estender a mão, a gente apoiar, a gente cuidar, porque imediatamente, querido, os pés daquele coxo e os seus tornozelos se firmaram. Quando a igreja ela começa a praticar, ela começa a exercer o seu papel, que é fundamental, as pessoas, você começa a ver que as pessoas elas vão se firmando. Mas para as pessoas se firmarem, elas precisam desse cuidado. Elas precisam ver que existe alguém ali falando da palavra. Nós precisamos fazer isso. Para que a igreja se firme, para que as pessoas voltem a se firmar novamente. Para que elas voltem a se levantar e juntos nós seremos um exército do Senhor. Juntos. Lutando diariamente através da oração. Amém? O versículo 8 ele vai dizer: de um salto se pôs em pé. Como é importante isso. Como é importante esse cuidado. Como é importante isso, porque isso traz um ânimo para a pessoa. Isso traz um ânimo para a nossa alma. Sabe, muitas vezes a gente vai estar ali triste, abatido, mas quando você escuta uma palavra, quando você escuta um louvor, isso vem como, sabe, algo dentro de você que você não consegue explicar. Mas é como se fosse uma injeção de ânimo, sabe, uma injeção daquilo que você precisa, que o seu organismo precisa, para que você se levante. Sabe, aqui como esse coxo, de um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Quantos de nós muitas vezes já nos deparamos assim? Já estivemos assim, tristes, abatidos, desesperançosos, desesperados, com medo, angustiados, depressivos. E quando a gente para na frente de uma televisão, do celular, do notebook, para assistir um culto, e aí começa a mudar, a gente começa a ouvir os louvores, começa a ouvir uma palavra, começa a ouvir os pastores falando, começa a ouvir e aquilo vai entrando dentro de você, e aquilo vai entrando através do seu ouvido e vai começando a mudar o seu pensamento, vai começando a mudar o seu olhar, a sua visão, e vai começando a mexer aqui dentro, na sua alma, no seu coração, e vai mudando e muda. Quando você vê, você está forte novamente, você está animado, você como um salto se pôs em pé e você começa a andar, e como você começa a entrar na presença do Senhor, glorificando e louvando ao Senhor. Quantos de nós já passamos por isso? Quantos de nós, amados? É isso que a palavra de Deus ela traz para a nossa vida. Ela traz vida, ela traz vigor, ela traz força, ela traz esperança. Ela traz esperança de dias melhores. Ela traz restauração. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nosso Deus. Versos 9. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Viu só? Como Deus é maravilhoso. Ele pega aquele homem que todo mundo estava acostumado ali a saber que ele existia, mas não notavam ele, não davam a mínima para ele. Sabiam que ele era ali, provavelmente ele nasceu assim paralítico porque foi de pecado, né? Provavelmente foi por causa do pecado.
As pessoas que tinham doença, lepra, essas coisas, que nasciam assim, que eram paralíticos, elas eram olhadas, vistas como pecadoras, né? Isso é consequência do pecado. Mas Deus, ele pega esse homem, todo mundo conhecia ali, e vem, toca nele, muda a vida dele, dá além daquilo que ele esperava, que ele esmolava. E todos ali conhecendo, vendo a história dele, Deus faz tudo isso diante dos olhos de todo aquele povo, para que todo aquele povo pudesse ver que existe um Deus poderoso, que transformou, que mudou a vida daquele homem. Amém? Sabe, amados, não foi Pedro nem João que curou aquele homem, mas foi o Espírito Santo de Deus sobre a vida daqueles homens que foi capaz de curar aquele paralítico. Esse Espírito Santo de Deus que estava sobre João, que estava sobre Pedro, sobre os apóstolos, ele continua vivo hoje e ele está sobre as nossas vidas. Amém? E nós podemos declarar a vida de Deus sobre as nossas vidas. E não, o poder não está em nós, não está no nosso nome, está no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. E Pedro, ele faz questão de dizer isso. Olha, porque vocês estão admirados? Não fui eu que curei, não fomos nós. Foi o nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder nesse nome. Essa é uma realidade, é uma verdade. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu aquele homem que estava ali, paralítico, que todos puderam ver ali e reconhecer que ele era aquele paralítico, aquele coxo ali. E sim, através da fé que vem por meio de Jesus, que deu a este homem, aquele homem, a saúde perfeita na presença de todos aqueles que estavam lá e puderam assistir, puderam ver. Pedro, ele diz isso aqui no versículo 16, pela fé. Veja, nós precisamos exercitar a nossa fé. Pela fé em quem? Em nós? Não, pela fé em Jesus. Pedro diz, pela fé em o nome de Jesus. Ele faz questão de dizer em o nome de Jesus, não é o nome de Pedro nem de João, é o nome de Jesus. Que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vocês veem e reconhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vós. O nome de Jesus, por meio do nome de Jesus, a fé por meio de Jesus, ela vem e traz cura, ela traz saúde perfeita, amém? Então que você comece a declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, pela fé no nome de Jesus, que a sua família, ela vai ser curada, ela vai ser restaurada, que a sua família vai ter a saúde perfeita, que todos, você pode começar a declarar, você pode começar a orar por outras vidas, por outros conhecidos, que através da fé no nome de Jesus, no nome do nosso Senhor Jesus, Ele pode fazer todas as coisas. Amém, amados? Essa era a palavra de hoje para as nossas vidas. Eu espero que Deus tenha falado muito com você, que Deus tenha fortalecido você. Eu sei que não é uma palavra que a gente... eu nunca vi essa palavra, eu já vi, sabe? Mas eu quero que você, através dessa palavra, você volte a sonhar, você volte a criar esperança, você volte a criar expectativa de dias melhores na presença do Senhor, através do nome de Jesus, porque há poder nesse nome. Amém? Amém, queridos? Deus, aonde Jesus ele chega, ele surpreende, ele muda a liberdade de Jesus. Aonde há liberdade, o Espírito Santo de Deus ele está. Então, se você deixa essa liberdade, o Espírito Santo, ele pode entrar aí na sua casa, na sua vida. Ele pode alcançar os seus familiares que você hoje não pode ver. Ele pode atravessar fronteiras, porque para o nosso Deus não há distância, não há impedimento algum. Amém, amados? Veja que esse coxo, ele estava acostumado a pedir esmola. E o que ele pediu para Pedro e João foi uma esmola. Exatamente, uma esmola.
Mas sabe o que Deus vem e faz? Deus não dá uma esmola. Olha o que Deus deu para ele. Veja, versículo 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Deus deu mais do que uma esmola que ele queria. Deus deu muito mais. Deus multiplicou, Deus foi além daquilo que ele esperava. Muitas vezes nós vamos pedir algo para Deus, mas Deus ele não quer isso. Ele quer dar algo que é muito maior, algo que é perfeito, algo que de fato vai fazer uma transformação na sua vida e na minha. Esmola não foi capaz de mudar a vida desse coxo, mas o que foi capaz de, além de mudar, foi de transformar a sua vida, foi o nome de Jesus. Tudo que esses dois homens de Deus tinham, não tinham ouro nem prata. Tudo que eles tinham era o suficiente que esse homem paralítico precisava para ter uma vida transformada e salva pelo nosso Senhor Jesus. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Você que está ouvindo, você com a sua família, levante a sua cabeça, volte a andar, volte a buscar ao Senhor, volte a encontrar aquela fé em Deus. Volte, busque aí essa fé dentro de você, em nome de Jesus, e comece a exercitar ela dentro da sua casa, no meio da sua família. Comece a criar um ambiente cheio do Espírito Santo na sua vida. Comece a ser esse agente de esperança na vida de alguém. Comece a exercitar, volte a orar. Se você orava em determinado horário, volte a orar nesse horário, sabe? Pedro e João aqui, eles andavam com Jesus, eles sabiam da importância da oração, porque além da oração ser uma comunicação com Deus, ela é o quê? Uma forma de ter intimidade com Deus. E isso é diário, nós precisamos ter isso. Deus ama isso. Então que você, além de falar com Deus, além de pedir a Deus, além, de dizer o que está acontecendo, seja você uma pessoa íntima do Espírito Santo. Que você seja amigo de Deus. Que Deus ele olhe para você e se alegre com a sua força de vontade, com a sua fé. Em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Tchau, gente!